Porque daí, assim, essa é a questão que está posta agora, porque, veja, o problema é que a gente talvez não tenha uma solução de novo para todos os casos. Vai depender da pactuação do coletivo. No caso do CCT, por exemplo, cálculo, aí eu acho que talvez a ementa de cálculo seja muito parecido à mesma para muitos cursos. Literatura talvez não seja o caso, necessariamente, entende? Aí metodologia científica. Metodologia científica, a gente vai ter que debater, porque aí o debate também pode ser por área, e você pode ter uma metodologia para a tua área. Agora, o que não é metodologia? A BNT, não é. O que a gente tem pensado como política institucional também? Produzir um curso à distância para essa coisa normativa e definir metodologia realmente, epistemologia do conhecimento, definir método e trabalhar propriamente dito, até com um pouco com a história e a filosofia da ciência, se não tiver uma questão específica sobre isso, mas talvez agregar. Agora, o que não é entender como normativa. Como normativa, a gente tem uma política institucional para explicar para os alunos como entrar nos periódicos, como usar melhor os periódicos da CAPES, como fazer esse tipo de coisa. Então, a gente pensou em criar um curso à distância, que todo mundo pode fazer a hora que quiser, repetir a hora que quiser, com orientações e videoaulas, para que a gente dê conta desse tipo de conteúdo, entende? Não, Então, quando a gente definir no novo sistema, é isso que a gente precisa ver como vocês entendem isso, a gente vai precisar viver com vocês as compreensões para fazer o sistema funcionar do jeito como a gente está pensando. Não fazer o sistema para forçar vocês a pensarem no jeito como o sistema tem que funcionar. E essas compreensões a gente tem que viver. A gente tem que ir na área, ver com vocês da área de exatas, ver da área de humanas e ver da área de biológicas, para ver se a gente consegue estabelecer uma definição e um conceito único, ou se a gente vai ter que flexibilizar. Não conseguimos ter essa dimensão ainda, porque essa conversa entre a área, eu acho que agora a gente vai fazer uma coisa nova. O que é área e o que dá para a gente compartilhar, digamos assim. Quando as ementas forem muito semelhantes, a gente pode aproximar essa ementa e ter uma ementa só de cálculo. Vamos supor um cálculo 1, mas que seja comum os cálculos 1 para os diferentes cursos do CCT. Então, se o aluno é reprovado aqui e quiser fazer em outra, e se tiver vaga na outra turma, ele vai poder fazer, independente do curso. Aí ele pode se mover no curso. Mas suponha que também tem um componente que é de área, que não está na grade dele, não está na matriz dele. Veja, se eu, no meu curso, penso tudo aquilo que o meu aluno precisaria, hoje, um biólogo, por exemplo, para ser formado, a gente precisaria de bioinformática e mudou porque muda. Aí eu crio aqui que eu vou dar o curso de bioinformática, e depois eu faço o requerimento para o departamento de lá, e aí eu crio um problema lá. E é por isso que, na verdade, a gente vai precisar fazer essas composições diárias e depois, se a biologia, que é o curso de estatística, tem que ir lá conversar, antes de colocar. Não está assim. Por isso que a gente precisa, por isso que esse processo vai implicar em um movimento das coordenações NDEs com outras coordenações e outros NDEs, para ter algumas conversas e acordos, porque senão a gente não dá conta. Se a gente contrata, se nós temos, veja, metodologia, vamos para metodologia científica. Nós temos professores que dão um curso biólogo que dá aula de metodologia científica, porque tem uma formação em filosofia e história da ciência que cabe. E cabe melhor, porque os exemplos são da área. Veja, metodologia científica não é uma propriedade, não é uma propriedade. Dependendo da ementa, você vê o profissional que você melhor dá conta daquilo. No caso, por exemplo, do CCVS, eu não sei, eu não conheço em profundidade esse caso específico. Vou dar o exemplo da da pós-graduação. Quem dá o curso de bioestatística lá é a Dani, porque a gente não tem quem der. A Dani é formada em farmácia, aí ela fez epidemiologia, saúde pública, então ela fez uma formação em pós-graduação com esses cursos de bioestatística, que é dirigida para a saúde. No momento, é o melhor profissional para dar o curso no nosso mestrado. A gente tem uma prática na UFPB e, de certo modo, quase uma legislação implícita e explícita sobre isso. Agora, com a revogação de muitas das resoluções da graduação, tudo juntado no regimento, a gente tem um entendimento que a gente não vai... Essa coisa a gente não vai resolver aqui, nessa reunião, claro. Mas por quê? O que pressupõe
a gente alinhar os cursos é, primeiro, reunir todos os cursos iguais, certo? Para minimamente a gente ter uma matriz curricular, não, cursos iguais, curso de física, curso de letras, curso tal. Então a gente tem que juntar todos os cursos, dialogar, para que essas emendas sejam minimamente 90% parecidas. A gente pode ter uma diversidade. Onde é que vai aparecer a diversidade? Vai talvez aparecer nas complementares para as livres. Mas o núcleo duro, acho que a gente tem que tentar unificar o que a gente puder, para que o aluno não saia de dentro da UEPB de um curso para outro e sinta que ele está no outro curso, que não, nada dispensa nada, porque ele está fazendo outra coisa. Já tivemos isso no passado com alguns cursos, que o aluno vem de Guarabira para Campina Grande, ou de Campina Grande para Guarabira, e chegava aqui tinha mais dificuldade do que o aluno que vinha da Federal. Quer dizer, então, os nossos cursos iguais precisam dialogar mais. Certo? Esse é um ponto. Depois, aqueles componentes curriculares que têm o mesmo nome ou ementa idênticas, precisam ser o mais próximo possível unificados. A unificação não significa uniformização, porque nós podemos construir emendas um pouco mais abertas, de modo a que o plano de curso possa ter um detalhamento mais específico, mais diversificado, tá certo? Agora, eu concordo que em alguns casos, como é o caso de estatística, como é o caso de filosofia, a natureza, o objeto do conteúdo tem um locus mais qualificado, especializado a fazer. O que não significa que no outro departamento não tenha gente qualificada. Por exemplo, vou dar um exemplo, não sei de estatística, mas em algumas áreas tem doutores em filosofia dentro de um departamento de química, por exemplo. Tem pessoas com doutorado numa área específica ou doutorado em sociologia, porque como a formação interdisciplinar e até mesmo transdisciplinar foi construída, nós temos pessoas que transitam. Então, isso é uma questão. Metodologia, por exemplo, já está muito claro no EPB, que não é uma categoria dos professores de sociologia e de filosofia. Isso foi, no passado, como se fosse uma reserva de mercado para que esses professores tivessem aula para dar. Mas, claro, que todos os doutores estão aptos, ou mestres, a ensinar metodologia. Ou deveriam estar, certo? Porque a metodologia não é metodologia do abstrato. É a metodologia ligada à saúde, ou a metodologia ligada às ciências humanas. Então, em cada um desses núcleos pode haver um professor que pode ministrar. Oi? Isso já está muito claro para todos. Inclusive, a criação do curso de Sociologia, um dos fundamentos dos professores de Sociologia foi esse. Disse, olha, nós não podemos ter doutores aqui com áreas e recortes específicos somente ensinando metodologia em todos os cursos, né? E, às vezes, dentro do curso tem um doutor, uma pessoa... quem pode dar melhor metodologia das ciências humanas ou da literatura do que um doutor do nosso departamento, que pode muito mais epistemologicamente fazer recortes, selecionar estudos que contribuirão para a elaboração de projetos ali, ou na saúde, ou em qualquer área, do que um professor mais ou menos ligado, do que vir um professor de fora que, às vezes, tem que fazer um movimento e acaba fazendo aquilo que a gente não precisa fazer. E como a Silvana colocou, nós podemos ter videoaulas com a ABNT, como se elabora um projeto, e o aluno pode linkar esse vídeo e assistir, e reassistir, e voltar e tal, sem que o professor pegue uma carga horária durante o semestre para dizer, olha, 3, as margens são 3, 2, não sei o quê. Quer dizer, então, a gente está numa universidade, onde esse elemento técnico pode estar disponibilizado por outras formas de fazer. Então, vamos centrar numa metodologia do conhecimento, da produção, etc. Então, isso é possível, né? Mas eu acho que em alguns conteúdos, quando pensar, vou usar o exemplo que você citou, quando alguém quiser fazer nessa universidade uma ementa
sobre literatura brasileira em qualquer curso, eu acho que deveria consultar o Departamento de Letras. Dessa universidade, daqui de Campinas ou de qualquer centro onde tem o curso de letras. Se alguém quiser fazer uma ementa que vai envolver cálculo, tinha que consultar os cursos onde tem esse componente. Por isso que esse componente deve, o máximo possível nas áreas exatas, estar afinado. Estatística, eu diria a mesma coisa. As disciplinas que teriam cálculo, por exemplo, cálculo vai ter código único. Mas a gente precisa combinar isso com as ciências exatas. Os professores precisam sentar e negociar, né? Onde pode, que tem diferença disso, daquilo, então vamos fazer esse tópico mais aberto, contanto que na hora de eu elaborar o plano eu tenha a diversidade. Porque aí coloca código único. Se o meu aluno perdeu cálculo em física, e ele não tem horário, mas tem o horário da manhã no matemática ou em estatística, ele vai lá e paga, né? Porque a questão dos códigos assim, por curso, vai sair. Então, essa nomenclatura nova depende muito aí do trabalho e desse processo que a gente começa a refletir um pouquinho sobre isso. Depende muito daí da gente estar em contato para daí organizar o sistema à luz daquilo que as áreas conseguem conceber. Eu acho que talvez a gente pudesse pensar nessa política um pouco dos componentes globais que pudesse servir a mais gente, usar o Moodle para o que é básico. Talvez a gente pudesse ver média, explica de novo. Tudo que eu quis na minha vida, o bom do livro do Enfield é que eu podia voltar para ele e ler de novo, apesar de já ter aprendido há muito tempo atrás. Mas tudo que eu queria ter um professor que eu pudesse dar um rewind nele e ouvir de novo. Dar nele o rewind e ouvir de novo. Não é, para vocês pode ser fácil, mas para a gente, principalmente quando entra um mestrando, é um tempo da gente do mestrado que a gente tem que fazer tanta coisa. E aí, como que a gente ensina um básico para ele? Mas se a gente pudesse citar, olha, tem a plataforma Moodle, esse curso aqui é fundamental que você faça, ninguém passar vergonha. Dá para entender? A gente pede para ele fazer, eu, como orientador, peço para ele fazer, e aí a gente, como coletivo, pode decidir fazer, e aí isso talvez viabilizasse mais essa formação da gente, inclusive refazer a formação na graduação. Porque o fato de ter feito um curso não significa que você vai saber aquele conhecimento. Você sabe quando você usa. Quando você não usa, você esquece. Se você me perguntar aí qualquer coisa de fisiologia de planta, eu não sei mais, eu não uso esse conhecimento. Eu sou bióloga. Tá? Então, o conhecimento a gente usa e a gente sabe. O que a gente não usa, a gente guarda. Lá no fundo de um poço que talvez a gente consiga recuperar. Se houvesse a possibilidade da gente pensar dentro de uma política realmente, e aí a gente pudesse ofertar para mais gente, inclusive para a pós-graduação, essa parte básica que a gente não consegue operar, talvez fosse muito interessante. Tá?